Você cuida direitinho da sua geladeira? Tem tudo organizado? Eu mais ou menos, confesso. A Tiara Castilho conversa com uma especialista em organização para nos trazer dicas importantes sobre como armazenar os alimentos na geladeira. Oi, Tiara, diga aí, menina. Olá, Cleide. Hoje nós viemos até uma casa para falar de um item essencial. Chega aqui para eu mostrar para vocês. A geladeira, né? Quem é que não gosta daquela geladeira arrumada? Mas a gente nem sempre consegue deixar tudo organizado. Hoje a gente vai ter a ajuda de uma especialista, que é a Fabi, personal organizer, que vai dar dicas e mostrar, viu, gente? Essa geladeira dela tá super organizada, quase igual a minha, confesso. Não tá. Fabi, seja muito bem-vinda à TV Pai Eterno. Explica pra gente, a gente vai começar a organizar a geladeira. Pensa como? Como que deve ser essa organização? Primeiro passo. Olá. Oi, Tiara. Bom, o primeiro passo para organizar a geladeira é a gente pensar no consumo da família, no consumo semanal, mensal, e pensar também em olhar para a validade desses alimentos, o estado de conservação desses alimentos, tudo isso influencia. E a posição na geladeira vai ser um diferencial. Então a gente precisa de pensar que a geladeira como que ela funciona, como que os alimentos devem ser conservados e pensar na praticidade do dia a dia da família de acordo com o consumo semanal da família. Sem contar também, né, os produtos bem caros, a gente sabe que uma organização e ter tudo certinho, saber a validade de tudo, vai economizar e vai evitar também o desperdício. Então, mostra pra gente esse congelador aqui, gente, confesso pra vocês. Pode mostrar pra gente. Vamos lá, aqui está o congelador. Eu organizo dessa forma. Na parte de baixo, todas as carnes cruas, né, que precisam ser cozidas, preparadas. Na parte do meio, a parte de alimentos prontos. E eu já preparo as marmitinhas, aí vem a questão do consumo da família, do hábito da família, né? Aqui na minha casa a gente tem esse hábito do alimento que sobrou, a gente não coloca na geladeira, a gente congela para virar uma marmitinha, um almoço, uma jantinha durante a semana. E na parte de cima eu coloco itens, vou abrir aqui, eu coloco itens mais avulsos, né? Tem congelados, tem molhinhos de tomate lá no fundo, tortinhas prontas e fica fácil de pegar e usar. Fabi, pelas imagens a gente percebe que não é um congelador que está vazio de alimentos. Tem muita coisa aqui dentro. O que você fez foi organizar, né? Foi organizar. Então eu organizo de forma que fique prático para a minha vida. Eu saio para trabalhar e levo a minha marmitinha que já está pronta. E deixo uma marmitinha pronta para o meu esposo também se alimentar. Então ele não precisa de parar o que está fazendo, preparar um almoço, já está tudo prontinho. Você tira um dia na semana para fazer isso? Você vai organizando ao longo dos dias? Tem um dia específico? Não, hoje eu vou dar uma organizada na geladeira. Vai muito do que eu vejo aqui que está vazio. Então, de repente, eu vejo que as carnes já começaram a ficar vazias. Aí eu já vou e compro. Nem sempre, às vezes a gente come mais fora e esse consumo, às vezes, ele foge do planejado, né? Se eu planejei consumir X itens durante a semana e não consumir, então eu jogo a compra para mais para frente. E a parte de alimentos prontos, eu geralmente quando eu vou fazer um almoço fresquinho, eu faço numa quantidade maior para sobrar e eu montar as marmitinhas. Facilita muito. Gente, Facilita muito. Além do congelador, né? Com certeza você deve estar se perguntando como que é a outra parte da geladeira. E olha só para isso, é toda sua, Fabi, mostra aí pra gente. É uma geladeira simples, né? O nosso consumo não é um consumo muito exagerado e nem com itens muito variados. Então a gente tem um consumo simples, tem até um espaço ali sobrando, né? Qual que é a lógica da geladeira? O ar frio está mais em cima e o ar mais quente, né? Ele está mais embaixo. Então a ideia da geladeira é deixar os alimentos que precisam de uma temperatura mais baixa, eles ficarem mais em cima. E os alimentos que não precisam de tanta temperatura baixa, eles podem ficar mais embaixo, como é o caso das verduras e hortaliças, né? Para não congelar até. Tem caso até que pode congelar se você colocar
muito em cima. Estou percebendo aqui na sua geladeira que existem alguns itens, né? Alguns recipientes, eles são ideais para a geladeira, eles ajudam nessa organização, como por exemplo, esse aqui, ó, dá para a gente perceber que puxando, né? Você já tem aqui, ó, todas as frutas. São itens para a geladeira mesmo? São organizadores específicos para geladeira. Eles são multifuncionais, também podem ser usados, esse das cestinhas aqui, podem ser usados em outros lugares da casa também, como uma lavanderia, uma despensa. Mas eles foram feitos para geladeira porque eles facilitam, setoriza esse espaço, facilita pegar esse alimento, visualizar esse alimento. Eu, como tenho filho, eu já deixo as frutas lavadas, tomatinho lavado, porque ele abre a geladeira e ele mesmo já pega, né, o iogurtinho, a fruta que ele quer consumir. No caso dessas cestas com tampas, elas são próprias para folhagens. Então, nesse caso aqui, eu tenho alface, eu coloco uma folha de papel toalha para absorver a umidade, já deixa a alface lavadinha, então fica própria para o consumo. Já tira e coloca na mesa para consumo. Fabi, um outro detalhe aqui que a gente fez quando nós chegamos aqui, a gente deu uma pequena desorganizada, né? Para não mostrar as marcas. Mas o que é ideal? O ideal é que as marcas fiquem viradas, para que a pessoa veja a marca, veja o que ela está consumindo, né? Então, às vezes, se esse pote está virado e talvez ele é um pouco mais escuro, você não sabe que produto é esse. Então, quando você vira a marca e você identifica que produto é, fica mais fácil escolher. Então, a ideia é deixar igual um supermercado, né? Com as marquinhas todas viradas, né? Que você consegue identificar o produto. Então, para a gente finalizar, Fabi, eu gostaria que você pode fechar a geladeira aí, né? Para a gente também não gastar tanta energia. Mas, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse para a gente quais os principais benefícios de manter uma geladeira, a casa toda organizada, bem planejada. Os benefícios principais é o ganho de praticidade, o ganho de tempo. Então, a pessoa que tem um dia a dia corrido, ela vai ter mais praticidade para preparar os alimentos, para conservar esses alimentos, vai evitar o desperdício, ganho de economia. Então, os benefícios são, né, inúmeros. Acho que a organização ela melhora a vida das pessoas. E hoje em dia os espaços estão menores, o consumo está maior, então a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse consumo também para não entulhar demais a geladeira, porque você não enxerga o que está no fundo dessa geladeira, pode perder, então tem desperdício. O ideal é que isso fique mais à frente, daí o uso desses produtos que é bem interessante para você setorizar essa geladeira e não ter desperdício e ter praticidade no seu dia a dia. E agora eu quero deixar uma pergunta para a Cleide aí no estúdio. Cleide, me diga uma coisa, como anda a geladeira da sua casa? Tá organizadinha igual essa? Tchau. Tchau, tchau. Tiara, minha querida, por incrível que pareça, a minha geladeira é igualzinha essa daí, mas não tá organizada assim não, nem um pouco. E olha, uma coisa que eu prestei atenção, essa questão de setorizar os alimentos. A gente prioriza e aconteceu comigo o seguinte, como ela disse, às vezes o produto fica lá no fundo da geladeira e você nem lembra. Eu tinha lá um potinho de champignon, louca, desesperada para fazer um estrogonofe, não tinha champignon. Procurei, não achei. Aí mandei comprar o champignon. O que aconteceu? Fiquei com 2 e o outro que ficou lá acabou vencendo. Então a gente tem que verificar tudinho que tem dentro da nossa geladeira para ter essa organização, né? E uma frase maravilhosa que Glória Drummond me ensinou, uma jornalista que já foi até para os braços do pai. Quem não se organiza perde tempo. Então, o bom é a gente se organizar mesmo, né?